Olá, o Câmara Entrevista de hoje é com o oftalmologista Marcelo Teixeira. Vamos conversar sobre o Abril Marrom, que é a campanha que alerta a população sobre os cuidados essenciais com a saúde dos olhos. Olá, doutor, obrigado por aceitar o nosso convite. Olá, obrigado. De acordo com o Ministério da Saúde, 80% das doenças que causam cegueira podem ser evitadas. Quais são as ocorrências mais comuns? Vê bem, nessa tua pergunta aí eu preciso fazer uma ênfase que as doenças, não é as doenças que são evitadas, e sim a cegueira pelas doenças, né? As causas mais frequentes de cegueira são catarata, glaucoma e retinopatia diabética, certo? Então, a catarata, ela pode ser tratada através de cirurgia, a cegueira por glaucoma pode ser evitada se a doença for diagnosticada e aplicado o tratamento correto, que via de regra são colírios, e a retinopatia diabética, que é a cegueira causada pelo diabetes, pode ser evitada se tratamentos adequados forem instituídos, como, por exemplo, o tratamento a laser. E o senhor é um incentivador da campanha Abril Marrom aqui em Bagé, né? O senhor pode nos explicar um pouco mais sobre essa campanha? Então, realizamos recentemente, né, o primeiro Abril Marrom de Bagé e provavelmente do Estado, certo? Então, assim, o objetivo do Abril Marrom, uma campanha que foi instituída pelo oftalmologista recentemente falecido, Suel Abujanra, é de alertar as pessoas justamente para doenças, principalmente aquelas que não dão sintomas, como glaucoma, certo? De fazer um alerta da população para essas doenças oculares que não possuem sintoma e que podem levar à cegueira. E também uma forma de divulgar a importância do exame oftalmológico, né, na manutenção da saúde visual da população, certo? Deveria ser aconselhado as pessoas irem ao oftalmologista com uma frequência, por exemplo, as mulheres ao ginecologista uma vez ao ano, o oftalmologista também? Perfeito. É importante a primeira ida no oftalmologista, né? E a partir daí, dependendo do caso, ele vai definir, mas em geral a cada 1 ou 2 anos, né? E qual a importância do teste do olhinho que é feito quando a criança nasce? Boa pergunta. O teste do olhinho é um exame simples feito pelo pediatra, né? E que ele é uma triagem, certo? E que ele consegue, né? Vamos dizer assim, de uma forma rápida, triar vários pacientes que podem ter problemas, né? Então, entre as doenças triadas pelo teste do olhinho, retinopatia da prematuridade, glaucoma congênito, até mesmo câncer ocular, né? Que é o retinoblastoma, que acomete essas criancinhas, né? Então, desta maneira, se tem um tratamento, o pediatra faz o teste, daí já pode encaminhar para o oftalmologista os casos que são suspeitos. A partir daí vai se dar a confirmação ou não da suspeita inicial, né? Já que é um teste simples, né? As crianças, quando aproximam muito os objetos dos olhos para ver, apresentam dificuldade de enxergar na sala de aula, né, a uma certa distância, ou na TV, apertam as pálpebras para ver melhor de longe. Elas devem ser levadas ao oftalmologista? Quais são os sintomas nas crianças que devem ser percebidos que elas podem ter algum problema de visão? Sim, devem ser levados ao oftalmologista. Na verdade, a recomendação é que a criança, né, logo após o nascimento, né, tipo 6 meses, assim, já seja levada ao oftalmologista mesmo, ainda que não apresente nenhum sintoma, já para fazer o primeiro exame oftalmológico, né? Neste caso aí, então, se apresenta sintoma muito maior a indicação, certo? Os principais sintomas, muitas doenças da criança não dão sintomas, né? Por isso é que é importante o exame oftalmológico. Muitas vezes só realmente a imagem do exame oftalmológico é que permite o diagnóstico da doença. Mas tem algumas outras doenças que até na criança provocam sintomas e no adulto não. É como, por exemplo, o glaucoma congênito. Ele provoca lacrimejamento, né? Certo? Então, seriam assim, fotofobia, né? Para a criança ficar com dificuldade na luz. Então, assim, seria, vamos dizer assim, uma doença pediátrica que provocaria sintoma. E se bater, assim, com certeza, parece, em geral, via de regra, é falta de visão, né?
Pode também ter outros diagnósticos, né? Mas tem que ser excluída, nesse caso, a baixa de visão sempre que a criança está se batendo, certo? Então, assim, quando a criança apresenta esses sintomas, deve ser levada ao oftalmologista imediatamente. E qual é a importância de se monitorar a pressão intraocular? A pressão intraocular, assim como a pressão arterial elevada, não provoca sintoma. E as duas provocam muitos danos, né? Então, assim, não é raro um paciente que nunca foi oftalmologista ter o primeiro sintoma do glaucoma, a cegueira, certo? Só que tem um problema, que ela é irreversível. Então, quando o paciente chega no oftalmologista, já não tem mais o que fazer, certo? Ele chega lá e, infelizmente, nós temos que dizer que ele chegou tarde demais. Então, assim, qual a única maneira de se evitar a cegueira por glaucoma? É a ida periódica ao oftalmologista. Quem deve ir? Todo paciente que tem histórico familiar, todo paciente acima de 40 anos, certo? Aí são quem que deve ser medida a pressão ocular, certo? Todo o paciente com histórico familiar, todo paciente acima de 40 anos tem que medir a pressão ocular. E a miopia, ela é genética? Tanto o glaucoma como a miopia têm componentes genéticos. Não são heranças, assim, simples de serem compreendidas, mas existe, sim, um fator genético, né, que está sendo, inclusive, esclarecido hoje com as modernas técnicas de investigação genética, mas, sem dúvida, tem fator genético, sim. E no Brasil, o glaucoma é a principal causa da perda irreversível da visão. No Brasil e no mundo. Como prevenir? Quais são os sintomas? Os fatores genéticos contribuem? Conforme eu disse, né, a prevenção do glaucoma se dá pelo exame oftalmológico. Não tem outra situação, não tem nada que o paciente possa fazer. Usar óculos ou não usar óculos não vai afetar no glaucoma. Comer uma comida mais saudável ou menos saudável influi em outras doenças, mas não afeta no glaucoma. Então, a única maneira de se prevenir o glaucoma realmente é através da medida da pressão ocular, que deve ser feita por oftalmologistas, porque também tem uma medida inadequada, às vezes pode piorar o caso, né? Porque a pessoa pode pensar que está com a pressão normal e não está. E a diabetes também é uma causa relevante, assim, né, da deficiência visual. Muitas vezes causa deficiência visual. Por que isso ocorre? Bem, como eu já tinha mencionado anteriormente, o diabetes provoca retinopatia diabética, que é o crescimento de vasos anômalos na retina, certo? Então, o crescimento desses vasos, né, que decorre do descontrole do diabetes e ocorre principalmente após 5 anos da doença, ele promove o sangramento e o descolamento da retina. Então, esses vasos, quando crescem, eles têm que ser cauterizados pelo oftalmologista ou através de laser ou através de medicação. Isso aí depende de cada caso e deve ser avaliado por oftalmologista. Então, assim, no cuidado do diabetes, é fundamental que se inclua o oftalmologista, porque é a mesma situação do glaucoma. Os pacientes diabéticos chegam até nós com um quadro já de pior irreversível da visão, né? Chegam num estágio muito tardio. Eles têm que ir no oftalmologista. A primeira ida do diabético no oftalmologista deveria ser na época do diagnóstico, certo? E a catarata é outra doença que acomete muitos dos brasileiros. Em que faixa etária ela ocorre mais e quais os sintomas? Certo. A catarata, ela ocorre principalmente após os 40, 50 anos, né? O sintoma da catarata costuma ser a baixa de visão, né? Então, já é uma doença de diagnóstico mais fácil, porque como o paciente percebe o sintoma da doença, que é a baixa de visão, ele acaba procurando o oftalmologista, certo? E aí tem que ser tratada. Qual é o tratamento para catarata? O único tratamento para catarata que existe hoje é a cirurgia, né? Então, a gente faz, nós oftalmologistas realizamos a cirurgia e o paciente via de regra, né, tem uma reabilitação visual, certo? Ao contrário do glaucoma, costuma não ser irreversível, né? Embora em alguns casos possa ser, mas na maior parte dos casos, ela não costuma ser uma causa de cegueira irreversível. Sim. E as doenças como terçol e conjuntivite, elas podem causar cegueira ou são doenças mais simples?
Terçol e conjuntivite são doenças que raramente levam à cegueira, né? Elas levam à cegueira não pela doença em si, podem levar à cegueira por complicações secundárias, como, por exemplo, uma infecção da córnea secundária ao terçol, certo? Mas a doença primariamente não causa cegueira, né? Toda doença merece tratamento, né? Apesar de usualmente não causarem cegueira, são doenças extremamente desconfortáveis para os pacientes. O terçol, principalmente os pacientes se queixando de muita dor, né? Porque a gente tem a sociedade, né? Tem aquela história do terçol da aliança, de aquecer a aliança. Mas são doenças que é importante procurar também o oftalmologista, com certeza, né? Não fazer o remédio caseiro. E a aliança, às vezes, pode, inclusive, só provocar queimadura, né? na região periocular. Pode piorar em vez de melhorar. Exatamente. E quais os cuidados que uma pessoa que usa lente de contato deve ter? Primeiro, não usar lente de contato sem avaliação oftalmológica. Tem muitos pacientes que não podem usar lente de contato, certo? E se usarem, aí podem ter uma perda irreversível da visão. Mesmo aquela lente que é só a cor, que não... Exatamente. Essa lente aí é a que causa, é a maior causa de infecção e talvez seja a maior causa aí de perda de visão por lente de contato, justamente porque o paciente, como pensa que é algo somente estético, não vai fazer mal nenhum, ele acaba usando, né? Mas a lente de contato pode provocar diversos tipos de cegueira, certo? E no usuário que vai ao oftalmologista, ou seja, fez uma adaptação correta, é fundamental cuidados de higiene, certo? Trocar o líquido das lentes, não usar água para conservar as lentes, não entrar com lentes na piscina, no mar, nada. A lente de contato não pode sofrer contaminação, tá bem? E o uso de colírios sem prescrição pode acarretar problemas? Boa pergunta. Alguns pacientes chegam no consultório, certo? Com um glaucoma já terminal, ou seja, praticamente cegos, pelo uso de corticoides, né? Que são, infelizmente, esses colírios ainda são vendidos na farmácia sem prescrição. Certo? Então, o paciente pega às vezes do vô que fez a cirurgia. Mas meu vô fez uso e foi receitado pelo médico. Sim, foi receitado pelo médico naquela condição. Para aquele paciente? Para aquele paciente, né? Certo? O que é bom para um paciente pode não ser bom para o outro. Precisa da avaliação. E compartilhar maquiagem pode transmitir doenças? Olha, pode, né? Pode, se o paciente tiver com conjuntivite, né? Pode transmitir, sim. E por que não devemos coçar ou esfregar os olhos? Certo. Não devemos nunca tocar no olho, né? Eu sempre digo para meus pacientes que quem toca no olho é só o oftalmologista, né? Imagina o tamanho do dedo e o tamanho do olho, que é o trauma que tu provoca quando tu coça o olho, né? Então, tem diversas doenças aí que são ocasionadas por coçar o olho, né? Ou melhor, não são ocasionadas, elas são agravadas, certo? Ceratocone, descolamento de retina, certo? Então, não se deve nunca coçar o olho. Tá bem, então, vale agradecer, doutor, pedir para deixar, né? Agradeço a oportunidade. A importante dica é que o pessoal deve sempre procurar o oftalmologista, né? Na dúvida, procura o oftalmologista. Deve sempre procurar e às vezes, um tratamento inadequado pode mascarar o sintoma da doença e até dificultar o diagnóstico para o oftalmologista. Tá bem, muito obrigada pela sua disposição de estar aqui conosco. Obrigado. E o Câmara Entrevista encerra aqui. Acompanhe as novidades da nossa programação no Facebook da TV Câmara Bagé.